Olá pessoal, aqui é o Alan Pax do CONAED, Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital, e agora novamente eu tenho a grande honra de conversar com um dos maiores mentores que eu tenho em minha vida, uma pessoa que foi fundamental na minha vida e certamente de dezenas, talvez centenas ou milhares de outros empreendedores no Brasil e, por consequência, as pessoas impactadas por esses empreendedores. Eu estou falando de Érico Rocha, do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Érico, muito obrigado por ter aceitado o convite de fazer essa entrevista. Oi, Alan, o prazer é todo meu, é sempre um prazer poder falar para a sua audiência, que você cuida com tanto carinho, e para mim é um privilégio estar aqui falando com você. Legal, Érico. Bom, eu acho que quase todo mundo te conhece já, mas rapidamente, mostra um pouquinho pra gente qual é o seu trabalho, as pessoas que você impacta, o que você agrega na vida das pessoas e quem são essas pessoas, Érico? Ah, que legal. Olha, eu sou o Érico Rocha, eu sou uma pessoa basicamente igual você do outro lado, nada de especial não. Eu diria que antes de 2009 eu era uma pessoa empregada, trabalhava em banco de investimento, empregado, ganhava mal, não ganhava bem. Tinha o sonho de empreender, passei por uns maus bocados, pedi demissão sem ter uma empresa, pensei que era fácil, não era fácil. Passei por todos aqueles problemas de empresa que não vende, sabe como é que é? Você bota o seu produto no ar, reza para ele dar certo, não dá certo. E nesse caminho de buscar o que funcionava, eu sou uma pessoa que sempre não, eu nunca me dei por vencido. Eu acho que talvez essa é uma das razões de eu ter tido sucesso, porque apesar de eu não entender muito bem de tecnologia, de eu não ser, sei lá, uma pessoa mais talentosa do mundo como empreendedorismo, ou mais sortuda do mundo, eu nunca me dei por vencido. E nessa busca por tentar conseguir o meu sonho, fazer o meu sonho de empreendedorismo dar certo, eu acabei indo para os Estados Unidos, conhecendo uma fórmula, que é a fórmula de lançamento, que vocês já devem conhecer. Eu costumo dizer, eu sou o Érico do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Essa é a fórmula de lançamento. Eu cheguei, apliquei nos meus negócios e estourei os meus negócios. Meus negócios foram para a altura. Na época eu apliquei no meu primeiro negócio, que é o Pro Leilões, e ele chegou a fazer 6 dígitos de faturamento em menos, na verdade 7 dias no caso. Na verdade foi um pouco mais, aí tive um problema com os gateways de pagamento, mas deu tudo certo. E a partir dali eu comecei a usar essa fórmula para criar negócios meus. Indo um pouco mais para frente, hoje, na verdade, eu fundei 5 negócios com essa fórmula, do zero mesmo, cada negócio do zero. Hoje eu tenho 4 deles, um eu vendi. Eu faturei, meus negócios em conjunto faturaram muito mais de 10 milhões de reais. E quando eu estava mais ou menos no 7º milhão dos meus negócios, isso aplicando para os meus negócios, eu tive um problema de espaço, eu fiquei num espaço vazio. Eu não sei se você já teve esse tipo de espaço, mas basicamente eu morava em Londres na época e eu falei assim, nossa, no 7º milhão eu podia trabalhar de onde eu quisesse. Eu resolvi morar em Balneário Camboriú. Não sei se você já foi para Balneário, mas eu tinha um apartamento lá na beira da praia, estava tudo para dar certo e eu senti um grande vazio. E o vazio era, eu estava querendo um outro projeto na minha vida. E eu tinha uma proposta de abrir uma outra empresa na área de trading, e usando essas mesmas técnicas. Mas na época, apesar de ser uma proposta muito vantajosa para mim, eu decidi que eu tinha oportunidade, já que eu já tinha um certo conforto financeiro, de começar uma coisa que fazia meu coração cantar. E desde então eu ensinei, e o que faz meu coração cantar, eu entrei em vários cursos para entender e descobrir isso. Foi um processo de descoberta, não foi da noite para o dia, não. Mas eu descobri que o que eu realmente tinha tesão de fazer era ensinar empreendedorismo para outras pessoas. Nada me dava mais profundo prazer do que ver um testemunho de alguém que realmente criou alguma coisa do nada, ou que alavancou uma coisa que não estava alavancável, né, na época. E para isso, eu resolvi ensinar essa fórmula para as pessoas. Eu lembro que num desses cursos a pessoa me perguntava, Érico, se você tivesse R$1 bilhão na conta, o que você faria? E a minha resposta era mais ou menos isso, eu ia ajudar empreendedores a empreender, porque algum dia na minha vida eu já me senti aprisionado pelo fato de querer ser empreendedor e não conseguir ser um empreendedor de sucesso, ou de conseguir ser um empreendedor de tanto sucesso quanto eu gostaria, ou de sucesso ou liberdade. E eu fiz isso, e daí eu lancei o Fórmula de Lançamento. E o que eu mais me orgulho do Fórmula de Lançamento, 5 dos meus alunos já faturaram mais de R$1 milhão para os seus negócios, nada a ver com o meu negócio, para os seus negócios. Então assim, do zero mesmo.
E eu já perdi a conta de quantas pessoas já faturaram mais de 100 mil reais em lançamentos. Então, assim, na forma de lançamento, eu tive a sorte de ter a honra e o privilégio de ensinar isso para as pessoas, porque é uma das coisas que eu conheço que causa mais resultado de verdade. É uma fórmula que, segundo a revista Forbes, essa Forbes mesmo, que divulga a lista dos mais ricos do mundo, já vendeu mais de 400 milhões de dólares, isso até onde eles contaram. E eu acho que eles não contam nem o Brasil. Então, assim, essa forma de lançamento é uma forma que funciona, é um privilégio para mim poder passar, eu diria que o meu zap, aquela coisa que mais me gerou resultado para as pessoas. E os resultados estão saindo aí. Se você pesquisar a forma de lançamento no YouTube, você vai ver mais de 300 testemunhos de empreendedores cujas vidas foram transformadas e, sinceramente, de tudo que eu já fiz na minha vida, tudo. Tirando o lado pessoal, família, filho, eu acho que esse vai ser o meu maior legado, é isso que mais me orgulha. Uma coisa é você gerar riqueza para você, e é muito bom gerar riqueza, mas quando você gera riqueza para outras pessoas, ou ensina as outras pessoas a gerar abundância, riqueza, prosperidade, eu acho que existe um sentimento que volta dentro do meu coração que é indescritível, eu sou incapaz de conseguir descrever para você. E eu acho que é por isso que eu nunca entendia por que os grandes ricos do mundo continuavam trabalhando, sei lá, Bill Gates, Steve Jobs até quando ele era vivo, e hoje em dia eu entendo isso, eles estavam fazendo o que era a missão de vida deles, e quando você faz sua missão de vida, até o dinheiro um pouco abstrai, apesar de ser importante, abstrai. E é isso que é um pouquinho do Érico. Não, ótimo, Érico. E assim, eu sou testemunha, aliás, não testemunha, sou prova viva do que você está falando. Tudo que eu tenho, possivelmente, hoje, eu devo ao Fórmula, né? Apliquei a Fórmula e deu muito certo. Conheço dezenas de outras pessoas que aplicam a Fórmula de lançamento e funciona muito. E é justamente por isso, por causa dessas pessoas, desses resultados, que eu realmente queria conversar com você, Érico. Eu te chamei, te convidei justamente para falar sobre essas pessoas, para saber o que essas pessoas têm em comum, quais são as atitudes vencedoras dessas pessoas que tiveram grande êxito. É claro, o conhecimento do Fórmula é indiscutível, tá aí a prova, tanta gente que consegue ter resultado. Agora, o conhecimento por si só, né, a solução que o Fórmula traz, apesar de espetacular, ela precisa de alguém que execute aquilo, né? E exatamente é isso. Eu tenho aqui uma lista grande do Conaed de pessoas que estão aí tendo contato com marketing digital pela primeira vez. Alguns ainda são profissionais de carreira, não entraram ainda no mundo do empreendedorismo. Outros são empreendedores que estão aí batalhando, querem crescer e não conseguiram ainda. E aí, mas assim, quais são as atitudes? O que você consegue perceber? Não sei se pode citar até alguns casos de algumas pessoas e descrever nessa pessoa, a atitude que deu certo nela foi essa. Naquela outra pessoa, a atitude que deu certo na outra pessoa foi aquilo, certo? Você tem alguns exemplos ou quais atitudes que você percebe nas pessoas, nessas dezenas, talvez centenas de alunos seus que já conseguiram grande êxito aplicando a fórmula de lançamento? Olha, que interessante. Inclusive, nesse exato momento dessa entrevista, estou fazendo um projeto muito interessante, até intenso demais, mais intenso do que eu imaginava. Um pouco antes desse lançamento, do Fórmula de lançamento atual que a gente está fazendo, eu fiz uma campanha que chama R2X. O resultado dessa campanha, eu não vou entrar muito em detalhe, mas as pessoas acabam postando testemunhos sobre a experiência dela no Fórmula. E tem mais de 300, é incrível. Eu juro por Deus que eu tenho até medo de falar 300, porque eu acho que parece muito bom para ser verdade, mas é o que é, então mais de 300 testemunhos aí postados no YouTube. E o que eu fiz, eu peguei 30 dessas pessoas e eu chamei elas para fazer uma entrevista, mais ou menos do jeito que a gente está falando aqui. Então, se você procurar fórmula de lançamento, aí depois daquele jogo da velha, 01, 02, 03, 04, você vai ver exatamente as 30 pessoas que eu chamei para entrevistar. E o mais interessante é que, então assim, dá para você ouvir da própria boca delas, porque no final de cada entrevista eu peço para ela dar a dica número 1 delas, e elas vão dando a dica número 1, mas eu percebo algumas coisas que são muito importantes, que têm enfatizado que o sucesso delas. Então, a primeira coisa em comum, todas elas tinham uma fórmula, um método.
uma fórmula, um método para seguir. Então, no caso, um método comprovado, isso ajuda muito, tá? Então, assim, a fórmula de lançamento já funcionou para mais de 10 mil empreendedores. Ela não começou no Brasil, ela foi inventada por um cara chamado Jeff Walker, ele já aplicou essa fórmula já funcionou para mais de 10 mil pessoas lá antes de eu trazer para o Brasil, para você ter uma ideia. Eu tive que adaptá-la algumas coisas para o Brasil, porque o Brasil, de certa forma, tem umas certas peculiaridades, mas o fundamento dela já funciona para as outras pessoas. Então, todas elas tinham uma fórmula, mas uma fórmula por si só não é o suficiente. Por que eu vou dizer? Tem algumas características que tornam a pessoa que aplica a fórmula a maior chance dela ter sucesso. Uma das características que eu acho que é comum em várias pessoas, é uma coisa que eu tento enfatizar o máximo possível dentro do fórmula em si, no âmbito de mentalidade, é o feito é melhor que perfeito. Alan, a maioria das vezes a gente tenta atingir a perfeição. A gente só quer começar a andar na rua quando todos os sinais estão verdes. A gente só quer dar o passo quando você tem 130% de chance que você vai acertar. Isso funciona em várias áreas da vida, mas não, na minha opinião, não funciona no empreendedorismo. O empreendedorismo é mais ou menos igual a um trapézio. Primeiro, você tem que ter uma rede ali embaixo. Não estou falando para você fazer trapézio sem rede, não, que você pode se machucar. Então você tem que ter uma rede, né? Ter uma certa segurança. Mas para você, eu não sei se você consegue imaginar, para você sair de um trapézio e pegar o outro, às vezes você tem que soltar o trapézio anterior, dependendo da distância. E você nunca tem certeza se você vai pegar o outro. Mas você tem fé, treina bastante, tem, sei lá, coaches o bastante, mas às vezes é impossível você pegar o outro sem necessariamente você soltar um. Então, assim, vai haver momentos onde nem tudo vai estar perfeito, principalmente lidando no empreendedorismo. Então, feito é melhor que perfeito. Que é um caso disso, você é um caso disso. Você fez o seu primeiro Conaed, que na verdade é um dos tipos de lançamento que eu ensino, que é o hiperlançamento de semente. E definitivamente, para quem estava nos bastidores, sabe que para fazer na velocidade que você fez, era impossível. Você fez ele em cerca de 30, 40 dias, eu não lembro ao certo. Mas era impossível ter tudo perfeito. E esse é o espírito do empreendedor. Ele tem um certo tempo para jogar, não é um tempo infinito. Ele sabe que feito é melhor que perfeito, ele dá o melhor de si nesse tempo. Então, ele feito é melhor que perfeito, mas ele erra, quando ele erra, tentando acertar. Então, a maioria das pessoas, elas tentam nunca errar, porque eles não querem errar. Mas o empreendedor, ele sabe que ele nunca vai acertar, toda vez. E as chances são que as primeiras vezes vão ser erradas, né? Então, assim, feito é melhor que perfeito. As pessoas, com o tempo que elas têm, elas vão para o jogo. Elas tentam errando, acertar. E se elas caem, e se elas acertam um pedregulho, elas não, a maioria das pessoas que não tem sucesso, elas tropeçam no primeiro pedregulho e falam, essa fórmula não funciona, ou eu não funciono, essa fórmula não funciona para o meu lixo, e desencanam, né? Vão para o saco. Então é como se fosse eu tenho um filho de 3 anos, é como se fosse quando ele estava aprendendo a andar, ele tropeça e cai e fala assim, não, andar não é para mim, eu nunca vou andar, nunca mais vou andar. Bebê não faz isso. Ele levanta e anda de novo, e cai de novo. Eu não sei como é que a bunda dele deve ser de borracha, porque não dói, é impressionante, meu Deus, é incrível, mas ele não fica se falando, meu Deus, eu nunca vou andar não é pra mim, esse chão não é bom, a temperatura não tá, ele simplesmente anda. E as pessoas do fórmula de lançamento é isso, elas tropeçam e todo mundo tropeça, ninguém tropeça, você vai aprender uma coisa nova, é impossível você não tropeçar, a não ser que você seja muito ninja, tá, ou sei lá, abençoado, alguma coisa do tipo. Mas vai tropeçar, então as pessoas, feito é melhor que perfeito, elas tropeçam e elas caem, e elas se levantam e elas continuam. Elas entendem que o processo do empreendedorismo, e isso eu vou falar aqui, não é uma coisa legal para falar, finalmente tudo que eu tinha que falar, que essa fórmula é uma fórmula mágica, que você vai apertar um botão, sua vida vai melhorar, mas não é assim. A fórmula de lançamento, tanto que se confunde muito com o empreendedorismo, é uma metodologia para você empreender e para você conseguir resultado, é uma maratona. Como é que é uma maratona? É longo, às vezes, para algumas pessoas tendem a correr mais rápido, outras não, mas o que importa não necessariamente é a velocidade que você está. Para você terminar uma maratona, e se você nunca terminou uma, aconselho você fazer isso, o mais importante não é necessariamente a velocidade, sim a direção. Então, você está na direção certa, você continua com a cabeça para frente, você dá um passo de cada vez. Tenta dar 3 passos ao mesmo tempo, com os 2 pés na mão, você cai. Então, é um passo de cada vez. E a fórmula é isso. Eu defino o passo a passo da fórmula.
passo a passo, cada passo. Mas você tem que dar um de cada vez. Então são pequenos passos na direção certa. E a soma desses passos, eles levam ao resultado final. E o mais interessante é que a primeira vez que você dá esses passos, hoje em dia, a vida para os prospectos do Fórmula de Lançamento 3 vai ser muito mais fácil que foi para você, Alan, ou que foi para a Fórmula de Lançamento 1. Porque assim, a gente já tem uma tonelada de pessoas de qualquer idade. Eu entrevistei o Patrick, que tinha 17 anos com sucesso na Fórmula. Acabei de entrevistar o Ed, que tem 59 anos, que ele fez a Fórmula de Lançamento sem colocar uma página na internet. Ele simplesmente fez em carta, em papel. É uma entrevista muito legal se você não viu ainda. Então assim, é um passo de cada vez. E o mais importante, as pessoas que têm resultado da Fórmula, elas são responsáveis ao invés de ser vítima. O que eu quero dizer? No momento em que a coisa der certo ou não, imagina que alguma coisa aconteceu e não deu certo. A primeira coisa que a pessoa faz, que não tem sucesso na Fórmula, é apontar o dedo para alguma coisa. Foi isso que não me fez dar certo, é por isso que não dá, é por isso. E o dedo está apontado para qualquer lugar que apareça na frente. É a esposa, é a condição, é o tempo que ela tinha, é o dinheiro que ela tinha. E ela vai apontando o dedo, ela só esquece de apontar o dedo para ela mesma. Porque é o seguinte, o único denominador comum desse negócio todo é ela. Então as pessoas do Fórmula de Lançamento, apesar das diversidades, elas apontam e se tornam responsáveis por isso. Por exemplo, o Ed foi um cara muito legal. Ele falou assim, cara, eu tenho extremamente dificuldade com tecnologia. Tenho 59 anos e para mim isso é mais difícil que para muita gente. Eu sei que tem gente com 59 anos aí que se dá muito bem, mas eu não sou esse caso e eu tinha que vender o meu serviço de consultoria. E o que eu podia fazer? Eu fiz o que eu pude fazer com o que eu tinha, na hora que eu tinha, e na hora que eu tinha numa folha de papel. E eu escrevi a minha oferta irresistível, né, o lançamento em cima de uma folha de papel e entreguei para o meu avatar, que na verdade eram os clientes que ele queria atrair, e ele recebeu 81 propostas, ele mandou 81 propostas e ele converteu 26, fazendo 50 mil reais, e ele não mandou um e-mail. Quer dizer, não mandou um e-mail para captar esses clientes. Então, quer dizer, na época, qualquer outra pessoa teria falado, ah, não, isso eu já sou velho demais, sabe, isso não funciona para mim, essas coisas. Então ele foi lá e, ele se declarou responsável. E quando eu falo responsável, não necessariamente culpado, tá? Responsável no sentido de causar, de ser uma causa para aquela coisa. Uau, podia continuar sempre, várias características aqui. Deixa eu ver, o que mais? Abundância. Galera do Fórmula, ele entende que tem mais sucesso, ele entende a distinção de abundância. E o que é a abundância? Abundância é você acreditar que quando você ajuda o seu próximo, você vai receber algo em troca. E de repente esse próximo é o seu potencial concorrente. Então assim, o pessoal do Fórmula, é uma coisa que é ensinado muito no Fórmula, como fazer parcerias até com seus concorrentes. Ontem mesmo eu publiquei um vídeo do André Lima. O André Lima é um caso interessante. Ele fez 1 ano de vendas em 7 dias. Então, assim, o faturamento de 2012 dele deu X, e se você quiser saber quanto que é X, assiste a entrevista dele que eu fiz lá, André Lima, Érico Rocha, alguma coisa do tipo, tem 2, assiste a segunda. E aí, no lançamento, ele acabou de fechar um lançamento onde ele fez mais de X em 7 dias, exatos 7 dias. O principal concorrente, isso no Fórmula de Lançamento ao Vivo, levanta do palco e pede para dividir alguma coisa. Ele levanta e vai lá e falar com o André Lima. E ele fala o seguinte, cara, é muito interessante, porque você foi o cara que me apresentou o Fórmula, que é uma maneira de vender, e eu sou um dos seus principais concorrentes. E eu queria dizer que eu estou aqui com você, e que eu estou aqui, que a gente vai jogar junto. Então, assim, isso é típico do Fórmula. O cara apresentou uma das melhores armas dele para o principal concorrente. E hoje em dia, esse principal concorrente, pelo que a gente vê no vídeo lá, não chequei exatamente os poréns do Marcelo, eles são parceiros. Então, ele acaba acontecendo esse tipo de coisa, que ele percebe a abundância. E eu podia ficar aqui falando, talvez, muito tempo sobre essas características. Talvez uma maneira de você entender isso é realmente ver cada entrevista. No final de cada entrevista tem, sei lá, tem uma dica do empreendedor, tem uma entrevista com o Alan também, muito interessante. A dica dele é fenomenal, aconselho você a achar e buscar isso, porque o Alan é um grande
cara que teve um resultado meteórico com a fórmula. E isso me lembra também uma coisa legal. O pessoal que tem resultado, ele se compromete, Ana. E comprometer, tem vários níveis de comprometimento. E eu sei que você entende isso muito intensamente. Às vezes o comprometimento é uma coisa que você fala com você, eu vou fazer isso. Às vezes o comprometimento é alguma coisa que você fala com você e você divide com alguém. Tipo, eu falo pra mim, olha, eu vou virar um empreendedor, eu vou ter sucesso. Aí eu viro pra minha esposa e falo, eu vou até o final do ano, eu vou ter minha empresa, eu vou ter feito isso. Isso é uma outra parte do comprometimento. Mas o comprometimento fica maior quando você joga alguma coisa, quando você tem alguma coisa a perder. As chances são que você vai botar muito mais em prática, tudo que é de graça, a gente tende a fazer menos, porque a gente não tende a dar valor. E não tem nada de errado, isso é uma coisa do ser humano. Mas a gente tende a não botar em prática porque, enfim, é de graça, não dá valor. Quando você investe alguma coisa, e alguma coisa material, significante para você, e isso pode ser tempo ou dinheiro, e se possível as duas coisas, se possível muito das suas coisas. Então se você investe muito tempo, muito dinheiro em alguma coisa, a sua chance de sucesso tende a aumentar, porque o fracasso passa a ser menos que uma opção. Você fala assim, cara, agora que eu investi, eu vou botar para jogo. Acontece muitas vezes isso. Então, assim, as pessoas para participarem do Fórmula, elas têm que fazer um investimento razoável. E talvez essa seja um dos grandes segredos pela qualidade das pessoas que estão lá. Então, assim, quem entra no Fórmula não está brincando, não. Assim, se você quiser fazer uma coisa, não está brincando. É um investimento razoável. É um investimento que vale a pena, eu falo nem custo, porque é um investimento que vale a pena, mas dentro da comunidade do Fórmula, as pessoas fazem investimentos e ninguém está lá de brincadeira. Então você acaba conectando com pessoas que também não estão de brincadeira. E é essa conexão que acontece tanto no evento ao vivo do Fórmula, que vem de bônus para as pessoas que se registram primeiro, ou na comunidade, você está no meio de pessoas que não estão brincando, te eleva muito a sua probabilidade de ter sucesso. Então não é só o que você sabe, é com quem você anda. E se essas pessoas, à medida que essas pessoas estão sérias também, à medida que essas pessoas estão gerando resultado, elas vão dividindo, elas entendem a abundância, isso tudo gera uma tempestade perfeita para os resultados. Nossa, falei demais. Érico, você falou demais, na verdade, eu acho que falou pouco, viu? Eu até gostaria de até ouvir mais. Érico, como eu te trato como um mestre, você é realmente um dos mestres que eu tenho nesse mundo do marketing digital, eu fiz questão de não te interromper, justamente porque eu estava aqui aprendendo com você, eu tenho uma listinha, estou mostrando aqui para a câmera. Tudo que você falou, vou até recapitular. Você falou, método. Me explicou, né, a importância de um método vencedor, matador, por exemplo, o caso da própria fórmula de lançamento. 2, feito é melhor do que perfeito. 3, um passo de cada vez na direção certa. 4, pessoas responsáveis, pessoas que fazem a diferença, que causam, né? Não são vítimas, não se colocam na posição de vítimas. 5, distinção de abundância, ou seja, ajudar o seu próximo, que inclusive pode ser o seu concorrente, mas sobretudo o seu cliente. 6, comprometimento. E quanto mais você compromete, mais você tem a tendência de ter resultados, porque quando você tem algo a perder, você se compromete mais e busca mais com aquilo com mais vontade. 7, conexão com pessoas que não estão de brincadeira. E além disso, outras coisas que você falou que eu anotei aqui algumas dicas que me veio à mente, né? Por exemplo, velocidade. Você falou assim, o Conaed foi feito em poucos dias, e foi mesmo. O que aconteceu? Uma das dicas que eu tenho, né? E eu lembro foi assim, importantíssimo quando eu aprendi isso com o próprio Érico Rocha, marca data. É um comprometimento que você tem com a sociedade, comprometimento que você tem com você mesmo, marca data. E quando você marca data, não é uma data daqui 2 anos. Você põe uma data que obviamente é factível, mas que chega a ser agressiva, você deixa de lado aquilo que é supérfluo, você só faz aquilo que é importante, tá? Então aquele negócio do feito é melhor que perfeito, só aquilo, aprendi uma expressão com o Érico antigamente, variável que grita, tem variável que grita e que sussurra, você só faz variáveis que gritam, ou seja, aquelas que trazem grande impacto, é isso que importa. Falou também dessa feito melhor que perfeito, a cultura do erro. Aqui no Brasil ainda, infelizmente, parece que é feio errar. Eu já estou trocando isso, nos meus discursos eu sempre falo, se você não gosta de erro, fala que é teste. Você está testando novas formas de trabalhar, exato. Quebra de paradigma. A concorrência eventualmente pode ser o seu maior aliado, por incrível que pareça. Olha o caso que você citou do André Lima. Também
Eu aprendi muito a questão de você dar a sua melhor dica, muitas vezes, né? Você dá a sua melhor dica, por incrível que pareça, gratuitamente. Literalmente a sua melhor dica para você se relacionar melhor com as pessoas. Érico, eu não quis te interromper, você falou que falou demais? Não. Por mim, eu fico horas ouvindo você, tá? Eu vou fazer o seguinte, Érico, você citou inclusive os links das entrevistas, eu vou colocar embaixo desse vídeo os links das entrevistas, vou colocar mais informação, até que eu sei, cara, eu sei de vídeos espetaculares seus, eu vou colocar aqui como referência embaixo desse vídeo, tá? Érico, olha, incrível, fantástico, tá? Gostei demais das suas dicas. Outra coisa que eu aprendi com o próprio Érico Rocha, para você que está me ouvindo. Às vezes, uma única sacada pode ser a diferença entre você ser alguém na vida e você não ser ninguém, entre você faturar 0 e você faturar milhões, uma única sacada. E olha só a minha listinha aqui, eu não perco oportunidade, o Érico tá falando, eu tô escutando calado, porque eu preciso anotar as melhores sacadas que eles estão passando. Tá aqui a dica, anotem as sacadas, uma sacada pode ser a grande diferença nos seus resultados. Érico, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que você está no momento que tempo é extremamente escasso para você, tá? E agradeço por tudo que você tem feito por mim, pelas pessoas que estão nos ouvindo e por toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, Alan, muito obrigado, e queria te reconhecer de novo, cara, por se importar tanto com a sua a audiência, de cruzar todas as barreiras do irrazoável para estar sempre trazendo o melhor para ela, não só de informação, mas de método, enfim, de experiência de vida, de pessoas, de conexões, de tudo. Então, assim, quem te conhece sabe que você é simplesmente irrazoável, no sentido de ir até onde for preciso ir para trazer o melhor dele, simplesmente porque se importa com a sua audiência. O pessoal deve ver você transpirando o fato de você se importar com a sua audiência, isso é muito bom. Obrigado, cara, obrigado por fazer isso para a sua audiência, obrigado por fazer isso para o Brasil, cara. Um grande abraço. Eu que te agradeço, Érico. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Até a próxima.